A melhor coisa não é ser usado por Deus. Não, senhor e não, senhora. A melhor coisa não é eu ser usado por Deus, não é você ser usado por Deus, não, senhor e não, senhora. Isto não é a melhor coisa, porque ser usado por Deus é Deus quem usa, quem Ele quer, quando Ele quer, é o oleiro que usa os vasos na olaria, vaso de barro, de prata, de bronze. A melhor coisa não é ser usado por Deus, e sim, a melhor coisa é ser aprovado por Deus, porque ser usado por Deus, muitos poderão ser, mas ser aprovado por Deus, não serão todos. E você que conhece a palavra de Deus, você sabe muito bem que naquele grande dia, muitos vão dizer, mas Senhor, em teu nome eu falava línguas estranhas, mas Senhor, em teu nome eu expulsava demônios, né? Mas eles eram usados por Deus, sim ou não? Eles eram usados por Deus a ponto de falar em língua, de expulsar demônios, a ponto de ganhar almas para Jesus, mas não foram aprovados por Deus, né? Naquele grande dia não foram aprovados por Deus. Então, uma coisa é ser usado por Deus e outra coisa é ser aprovado por Deus, porque ser usado por Deus, irmão, Deus é que Ele quer. Para Deus não importa se você, para Deus te usar, não vai precisar você se santificar, né? Agora, se a santificação, ninguém verá a Deus, ninguém será arrebatado. Mas para ser usado por Deus, irmão, Ele usa o vaso desmantelado, o vaso santarrão, Ele usa o ímpio, usa o bêbado, usa quem Ele quiser. Porque os dons, guarde isso em nome de Jesus, os dons é sem arrependimento. É sem arrependimento, Deus usa quem Ele quer. Agora, para ser levado por Deus, para ser arrebatado, só os nascidos de novo. Então, uma coisa é ser aprovado por Deus e outra coisa é ser usado por Deus. A igreja de Corinto era a igreja mais carnal. Você já leu isso na Bíblia? A igreja de Corinto era a igreja de crentes carnais, irmão. Crente programático, crente que fazia dos cultos baderna, os cultos sem ordem, sem decência, mas foi a igreja que mais recebeu dons, irmão, dons do Espírito Santo, porque os dons é sem arrependimento. Ele usa o santarrão, usa a Jezabel, Deus usa quem Ele quiser. Agora, ser levado por Deus, ser aprovado por Deus é outra coisa. Então, este é o tema para este vídeo. A melhor coisa não é ser usado por Deus, é ser aprovado, né? Eu sei que muitos não vão aceitar essa palavra, mas eu só prego aquilo que eu creio, irmão, até que me prove o contrário. Se me provar o contrário, eu já tiro esse vídeo do ar e é assim que eu trabalho. Me ajuda a trabalhar, me ajuda a trabalhar. Se inscreve no canal, é de graça, é de graça. É de graça e não paga nada, é 0800, 0800. Não custa nada você me ajudar a trabalhar, me ajuda a trabalhar em nome de Jesus. Então, meus queridos, eu fui, não foi a um culto nem dois, foi a mais de 5 cultos, que era uma criança pregando. E realmente, eu confesso para você que foi a coisa mais linda do mundo, muito bonito, a criança toda de paletó, parecia um adulto pregando, né? E hoje nós vemos na internet aí meninas pregando no púlpito da igreja, meninos pregando no púlpito da igreja, e isso não vai impedir do Espírito Santo de Deus usá-la, porque o Espírito Santo de Deus que usa adulto, usa criança também, usa quem Ele quer, e quando quer e para quem quer, né? Mas o que me chama a atenção, que eu estou percebendo, é que tem pastores idolatrando criança, botando criança para pregar como preletor da noite, né? Enquanto a igreja tem homens adultos cheios da palavra, cheios da unção, né? Para pregar a palavra, ele está idolatrando as crianças. E idolatria, sabemos que é pecado. Então, estou idolatrando criança porque é bonito criança pregar, né? Então, tem pastores botando criança para pregar e depois manda a criança falar de Malaquias 3:10, falar do dízimo, né? E então, usando as crianças, e não é o Espírito Santo de Deus usando, e que nós percebemos aí, em alguns vídeos aqui nas redes sociais, é que tem criança pregando bonito, mas está imitando a pregação do pastor dela, está imitando a pregação de algum pastor que ela acha bonito. E tem criança aqui na plataforma imitando até línguas estranhas, que não é a língua estranha dele, que não é a língua estranha do Espírito Santo de Deus falando na boca dele, é ele imitando línguas estranhas do pastor que ele acha bonito. E por falar línguas estranhas, meus amados queridos, se você pensa que todas as línguas estranhas é a coisa mais linda do mundo, você está enganada, porque línguas estranhas ninguém fala do mesmo jeito, é diferente um do outro, tem línguas estranhas que é até engraçada.
E se você não vigiar, você vai tocar nos vasos que Deus está usando. Porque tem línguas estranhas que dá vontade até de você sorrir, você ri. Línguas estranhas não são iguais, irmão. Então, não toca nos vasos, não toca nos vasos. Né? Agora, o que não pode é você se usar. Imitar línguas estranhas é pecado. E nós vemos aí criança imitando línguas estranhas. E a culpa é de muitos pastores de congregação que estão botando essa criança para pregar, idolatrando, acabando de matar mais ainda essa criança. Né? Que não chama a atenção dessa criança, não ora por ela para que ela seja batizada com o Espírito Santo. Porque se a criança está imitando línguas estranhas, isso também já é um sinal que se você orar por ela, se você ensinar para ela o que é línguas estranhas, ela vai ser batizada com o Espírito Santo, vai falar em línguas estranhas. Né? Agora, o que não pode imitar línguas estranhas é um pecado. Não pode. É pecado idolatrar criança, estão botando criança dos púlpitos das congregações, até para pedir dízimo. É antibíblico. Né? Então, você ser usado por Deus não te garante salvação. Você falar em línguas estranhas não te garante salvação. Você expulsar demônio não te garante salvação. Você orar por enfermeiro segurado não te garante salvação. Isso porque tudo isso é presente de Deus Jeová para nós. Os dons de cura é presente de Deus Jeová para nós. Se você tem a fé que você vai orar pelo doente, ele vai ser curado, vá nessa sua fé que Deus Jeová vai te honrar. Porque esse dom de cura é um presente que ele vai te dar. Se você crê no dom de cura, ele vai te dar. Se você crê no dom de línguas estranhas, ele vai te batizar com fogo. Sim, senhor e sim, senhora. Se você crê que vai expulsar o demônio, através da sua fé, Deus vai honrar. Então, todos os dons é presente de Deus mediante a sua fé. Agora, os frutos é quem nos garante salvação. É nascer de novo. Os frutos é a gente que dá para Deus e Deus dá para nós os dons. Você está entendendo? Louvado seja Deus. Então, o tema é isso aí. A melhor coisa não é ser usado por Deus, é ser aprovado por Deus, né? Vamos ver aqui no podcast aqui a pastora Sara Selva, né? Que ela está falando aí, ela está exatamente falando sobre esse assunto, que ela não é a favor de criança pregando, irmão. Não, eu creio e aceito e recebo, sim, de Deus poder usar uma criança para pregar uma vez, duas, né? Mas você querer idolatrar, botar a criança para pregar no púlpito da igreja, ou para ele toda noite, isto já é idolatria, isto não tem base bíblica, não senhor e não senhora. Lugar de criança é na escola, lugar da criança é ser criança. Assista aí. Deus, que é o principal evangelho, o maior de todos, tem 28 capítulos, né? Eu li no meu Telegram de graça para as pessoas, deixei ali 28 áudios, explicativo, sabe? Dando aulinha, beabá. O que Jesus está falando aqui? O que isso significa? Para as pessoas conhecerem a Cristo. Claro. Tem muita gente que fala que tem fé, mas não conhece Jesus. Entendeu? Então essa é a missão. A missão... Ai, gente, vai reclamar? Não reclama não, porque você está aqui com uma pessoa que tem essa missão. Aqui a gente está com a pastora Sarashiba e a gente já está começando o podcast aqui com tudo. Eu já vou lançar outra pergunta. Vai. Viralizou na internet nos últimos dias um jovem pastor chamado Miguel. Já ouviu falar? Eu ouvi falar. Não, é um menino adolescente. Todo mundo ouviu falar. É um adolescente, não é que fala bonito, todo impostado. The king, the power, the major, the best. Ele fala isso? Oi. Que engraçado. Essa parte eu não vi. Não? Não, eu só... Porque eu tenho um amigo, o Alex Passos, casado com a Carla, que ele postou, e eu sigo ele, ele postou alguma coisa sobre esse menino. Eu acho que era sobre esse O menino que nasceu sem as cordas vocais e sem os tímpanos. Sei, eu só sei que era um menino, ele estava falando num podcast todo impostado, assim, ele é jovem. E aí o pessoal, ele disse, pô, o pessoal tá implicando porque ele é um tipo pregador jovem. E aí eu fui lá e fiz um comentário. Qual foi o seu comentário? Meu comentário foi o seguinte: o altar não é lugar para crianças nem para adolescentes. O altar, na Bíblia, ele era a linha de frente da batalha de guerra. Os levitas e sacerdotes eram pessoas que ocupavam lugar no altar. O altar, ele é feito para os guerreiros mais treinados, adestrados, preparados para a guerra.
Colocar uma criança ou um adolescente no altar é também uma grande irresponsabilidade, tanto dos pais quanto da liderança. Nós não temos Samuel, por exemplo, quando ele foi levado criança para ser entregue, para ser preparado como sacerdote, nós não Sim. temos Samuel ministrando no altar criança. Ele foi preparado e treinado, só foi ministrar no altar já adulto. E existe, infelizmente, uma cultura em muitas igrejas de pais e mães que têm problema de autoestima, que querem se realizar na vida dos próprios filhos. Então, porque Deus usa meu filho, então eu vou pôr o meu filho no altar. Mas Deus usa qualquer um. Ser usado por Deus não significa ser aprovado por Tem Deus. 2 vídeos dele que são os mais polêmicos. Tem um que é o seguinte. Ele falou assim, qual o problema de eu pedir uma oferta? Se eu falar que pra pessoa me dá uma oferta de 10 mil, a pessoa, se ela quiser, ela dá. Não tô botando uma arma na cabeça dela. O problema não é ele falar sobre oferta ou não. O problema é ele ser um adolescente. É cientificamente provado que a mente, o cérebro do adolescente, a alma, a mente do adolescente não está formada. Não está pronta para a vida. O adolescente está na formação altos e baixos de hormônios e etc, etc. Ele precisa amadurecer. Ele vai mudar de ideia muitas vezes. Quantas e quantas histórias nós vimos de adolescentes que os pais colocaram no altar e que depois, posteriormente, se desviaram Então, e se tornaram uma vergonha para o evangelho. Por quê? Porque tem ali o filho. Nós temos um exemplo famoso mundialmente, que é a Katy Perry. A Katy Perry, filha de pastores, né? filha de pastores, colocada muito pequena no altar. O que aconteceu? Não tinha maturidade, o cérebro está em formação, não tem certeza se é isso que quer. Aí depois vira o quê? Um vexame para o evangelho. Por quê? Porque agora tem tudo gravado, ela cantando para Jesus e depois falando que vendeu a alma pro diabo. Ainda que pode Ela ser que falou seja mesmo, uma né? brincadeira. Falou mesmo. Ela falou. Ainda Eu vi que o Daniel pode Lopes ser que falando. seja uma brincadeira. A gente não sabe se ela brincou. Não se brinca com isso, mas pode ser que seja. Ela Eu falou, não quero mas ela julgá-la, falou. ok? Mas ela falou, tem gravado isso. Só que, mesmo que seja uma brincadeira, cara, que vergonha! Quantas pessoas podem, né, ter a sua fé minada por causa desse tipo de conduta? Então, qual foi meu comentário ali no post do meu amigo, do Alex? Olha, gente, minha opinião, altar não é para criança. Altar não é para adolescente. Altar tem que ser um local de reverência, de temor. E a igreja, se quiser prosperar, tem que ensinar o temor do altar. O altar tem que ser um local que as pessoas têm que ter temor e tremor para subir. Elas têm que olhar com reverência, não qualquer um sobe, coleguinha. Imagina as crianças, os adolescentes da igreja vendo isso. Então, eu vou... Vira um local de vaidade. Eu vou falar entendeu? mais, então, já que você já comentou que criança, né, no lugar de criança não é no altar, tem um outro que ele fala, e aí é um negócio estranho, porque ele fala que ele nasceu sem os tímpanos, Sim. surdo, E viveu um milagre? mudo, Que sem as bênção. cordas vocais, Que e vê um lindo. milagre. Que lindo. E aí, num podcast, quando ele falou isso, o cara falou assim, não, mas você nasceu sem nada? Ou, tipo, se tinha alguma coisa que foi corrigida e tal. Não, Sim. eu nasci sem. Tem até o laudo. Certo. E Que aí, lindo, que história linda, né? então, ele falou que tinha um laudo. Aí o cara pediu o laudo, pediu pra ele voltar no podcast. E aí? E aí que não tinha um laudo, disse que entraram na casa dele e roubaram o laudo. Roubaram o laudo? Que coisa estranha. E aí? Não, então, o ladrão entrou lá e roubou Ele de tudo que podia roubar, pra dizer que roubou ele o não laudo. ia levar o laudo, ele disse que roubaram o laudo como desculpa de por que ele não ia levar o laudo? É. Aí é um caô, né? Como diz o carioca. Ou como diz o paulista, um migué, né? Deu um migué, né? Você já Pois perdeu é, meus horas. queridos, meus amados, é isso aí, né? É isso aí que eu venho falando aqui, não é isso? Que muitas vezes o pastor quer que seu filho seja pastor e às vezes o filho pode ter essa chamada quando crescer e talvez não. Então, não é porque você é pastor vai querer que seu filho seja pastor, não é porque você é pregador que você vai querer que seu filho seja pregador. Deixa Deus trabalhar na vida das crianças e do adolescente, mas altar não é lugar para criança nem adolescente, é lugar para vaso cheio de Deus, é lugar para adultos. Que Deus abra o teu entendimento, te abençoe. E se você não concordou com esse vídeo, eu respeito a sua opinião, né? Mas até agora eu estou crendo assim, tá bom? Então, eu só prego aquilo que eu creio. Aquilo que eu creio até que me prove ao contrário, porque se me provar ao contrário,
Aí eu venho aqui, já tiro esse vídeo no ar, ligeiro, avexado. Fica na paz, fica na benção. E foi o vídeo para hoje. A honra e a glória é para Jesus, o grande eu sou aqui no canal Josias Dias. É Jesus, ele é a estrela maior. Jesus é a estrela maior aqui no canal Josias Miguel, né? Dias. Deu um Miguel, né? E aí O agora... paulista diria Miguel, o carioca o Cauê. Não, aí beleza. Aí agora tem um terceiro que é o seguinte. Ele falou o seguinte: você precisa ter pastor, irmão. Ah, pastor, meu pastor é Jesus. Tá amarrado. Todo mundo tem que ter pastor. Pastor é Jesus acima de todos, óbvio. Mas quando você vai amadurecendo em Deus, principalmente no período que você é novo na fé, principalmente um jovem, um adolescente, você precisa ter uma liderança espiritual. Por quê? Porque Deus vai usar a sua liderança. Entendeu? A Bíblia diz que se você não ama quem você vê, o teu irmão que você vê, como é que você vai amar quem você não vê? Ou seja, a gente tem um exercício de amor, de obediência, de ouvir, de se submeter a uma liderança. Como é que eu vou dizer que eu me submeto a Deus se eu não tenho um pastor que diz, filha, faz assim, eu tenho para poder ver se eu realmente sou capaz de obedecer a uma liderança? Sabe, muitas vezes obedecer aos meus pastores salvou minha vida. Muitas vezes. Salvou de eu ser uma pessoa que desse escândalo quando eu era uma pessoa imatura. Quando eu me converti, eu queria subir no altar, mesmo cantando no mundo, eu queria cantar na igreja. Se eu não tivesse liderança, que me disse, filha, o altar não é um palco para dar show. O altar é a linha de frente da batalha de guerra. Se tu subir com brecha, o primeiro tiro espiritual, quem cai é você. Hoje eu não seria Sarah Shiva, eu seria mais uma que passou, falou que era crente e envergonhou Jesus. Por quê? Porque eu não teria conseguido me consagrar, ser firme, não teria conseguido vencer várias áreas demoníacas. Por quê? Porque eu estaria exposta num local de guerra, sem preparo. Então eu tive liderança que disse, filha, não é tempo. Meus líderes disseram, não é tempo para você ainda cantar na igreja, você tem um trabalho secular. Então, eu acho que o então que eu me falta é um pouco disso. submeti à minha liderança, como crendo que Deus estava orientando a eles, como crendo que eles eram a boca de Deus na minha vida, e Deus me honrou por eu submeter a eles. Você entendeu? Da mesma forma funciona no casamento, sabia? O princípio da autoridade sobre o marido sacerdote. Não quer dizer que a mulher não seja influenciadora sobre o marido. Não quer dizer que a opinião da mulher não tenha valor. Pelo contrário, a mulher é auxiliadora idônea, de igual para igual. Idônea é isso. Só que quando Deus fala para o homem ser o sacerdote, Deus está dizendo assim que ele tenha um nível de sensibilidade para a voz de Deus, que ele possa dar a direção para onde a família vai andar. Quando uma mulher crê que Deus vai honrar isso, que Deus vai honrar o marido dela como sacerdote dela, ela vai crer que Deus vai falar o coração do marido dela. Mesma coisa. Ela vai entender, Deus, você é o noivo, a igreja é a noiva. Você é o noivo que vai casar com a noiva. Meu marido foi meu noivo, hoje ele é meu marido. Eu vou me submeter. E eu vou crer que o Senhor está dirigindo esse homem. Que o Senhor vai inclinar o coração dele para onde o Senhor quer. É um princípio de autoridade. Uma pessoa que diz, não me submeta a ninguém, meu pastor é Jesus, cara, já está no sal. Porque o diabo, para enganar essa pessoa, engana assim, facinho. Não tem treinamento, não tem amadurecimento, não tem confronto. Sem confronto não há mudança. Essa pessoa não se submete a ninguém. Não há ninguém para confrontar essa pessoa, para dizer uma verdade para essa pessoa. Quantas e quantas vezes eu fui confrontado pela minha liderança. Mas o que eu estou dizendo é que, por exemplo, o que falta para ele, depois da sua explicação, você entende o que ele está querendo dizer. Claro. O significado da palavra. Mas Sim. o que está faltando para ele, então, é sabedoria para saber passar a mensagem. O que está faltando para ele é não estar no altar. Ele pode estar ali na igreja, estudando, aprendendo, mas ministrar não é dado para uma criança ou um adolescente. É muita responsabilidade. O meu adolescente quer ser usado por Deus. Fala para ele entrar no quarto dele, ser cheio do Espírito Santo, ser usado em casa, com a família. O altar não é um local que se brinca, não se põe um adolescente. Vamos lá, vamos comparar o altar com a linha de frente de uma batalha de guerra. Guerra lá da Rússia que está tendo, ok? Você colocaria um menino de 10, 12 anos com uma metralhadora na mão na linha de frente? Não. Por que colocar na batalha espiritual? Isso, quando os pais colocam, muitos pais têm problema de baixa autoestima. Eles querem se valer nos filhos. Meu filho, é um problema emocional. E eles estão arriscando a vida dos filhos. Você sabe que eu já fiz uma pesquisa pessoal por 5 anos. Eu pesquisei todas as igrejas que eu ia, eu fazia essa pesquisa. Eu perguntava aonde que tinha filhos desviados, quem tinha filhos desviados, mandava levantar o braço.
eu descobri que 90% dos filhos de cristãos desviados da igreja, seja evangélica ou católica, 90% os pais tinham colocado criança no altar. O que significa isso? Com certeza no mundo espiritual, o inferno marca, porque você expõe tua criança, você não protege tua criança. A criança não tem estrutura para ser marcada, carta marcada de Satanás. As pessoas pensam que subir no altar você está mais perto de Deus. Não. Você está mais perto de Deus sentado com toda a igreja. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não contra a linha de frente. Entendi. A linha de frente é para quem está preparado. Quando você está na linha de frente, no altar, você está mais exposto à guerra. Trabalhar na Petrobras é sinônimo... Nossa, que lei! Ei, que ensinamento, que aprendizado aqui, né? Será que você pode dizer amém para uma palavra dessa? Hã? Meu Jesus do céu. Na linha de frente, no altar, você está mais exposto à guerra. E as pessoas têm a ideia contrária. Ai, ser usado é a melhor coisa. Não, a melhor coisa não é ser usado, é ser aprovado. Porque tem pessoas que são usadas e vão para o inferno. Está na Bíblia, Mateus capítulo 7, verso 21 e 22. Está escrito, Jesus falando. Muitos em meu nome farão isso, isso e isso. Expulsarão até demônios e farão até milagres. E eu vou dizer abertamente, nunca te conheci, sai de perto de mim. Você que pratica iniquidade. Ou seja, ser usado por Deus não significa ser aprovado. As pessoas percebem ser usado porque o ser usado atrai holofote, o altar, o palco da igreja, que é o altar, atrai holofote, aplauso, as pessoas querem a vaidade. O ser usado não é o ser aprovado. O aprovado é lá na tua casa. É lá no teu quarto, é o teu tempo sozinho no secreto, é quando ninguém tá vendo. É quando Satanás passa uma bandeja para você e você diz o não sem nenhuma plateia ver. Ali é a aprovação. Ali é onde você recebe o carimbo de aprovado. É ali que vem a verdadeira autoridade. E criança, adolescente, não tem maturidade para entender isso. Só que nós vivemos na igreja brasileira, seja evangélica ou católica, eu acho que o evangélico é muito pior do que o católico nesse ponto, porque o católico ainda tem mais temor. Eu vejo muito mais preocupação sobre isso na igreja católica, porque são mais restritos para quem sobe no altar na igreja católica. E na igreja evangélica virou praticamente uma bagunça. Por quê? Porque você vai ver o quê? Culto de jovens, culto de adolescentes, onde o adolescente ministra. Eu sou contra. Respeito quem tem. Ah, mas pastora, e a Cassiane? Cassiane é minha amiga, uma mulher de Deus tremenda. Cassiane começou novinha, se não me engano, com 8, 9, 10 anos. Ou menos, eu não sei a idade. Cantando, né? Começou cantando. Mas quantas Cassianes você conhece? Ela é uma exceção. E outra coisa, Cassiane não ia para a igreja sozinha, não. Cassiane estava com a mãe dela, que a mãe dela é uma mulher de oração. E o pai e a mãe super fervorosos. A mãe da Cassiane cuidava da agenda dela. Eu sei porque eu sou amiga dela. Eu já ouvi as histórias. Cassiane é uma que dá exemplo. Que tinha uma mãe que cuidava, que estava ali o tempo todo. Não era uma menina que estava largada por aí, não. Gente, é 1 em 1 milhão. Tem exceções? Tem, claro que tem. Mas isso é uma coisa muito séria, sabe? As pessoas brincam muito com o altar. Então, assim, toda vez que você vê menino novo no altar, daqui a pouco vai vir esse tipo de situação que escandaliza. Falando de oferta. Cara, falar de dinheiro é um assunto muito delicado. Especialmente quando você mistura dinheiro com igreja. Por quê? Porque já tem uma queimação de filme absurda de igrejas que se tornaram o quê? Profissionais de púlpito, profissionais da fé, bancos, entre aspas. Isso já é um escândalo. E desde o tempo de Jesus, né? Desde o tempo de Jesus. Pois é. Então, assim, pra que mexer com isso, gente? Deus não é Deus para suprir as necessidades do seu povo, não? Por que tem que falar? Ah, eu não sou contra pregar sobre oferta. Mas por que tem que falar isso num podcast? Pra que falar isso na televisão? Tem gente que não tem estrutura para ouvir isso, não. Que não entende o princípio da semeadura. Da semente que você planta, você vai receber. Se você é uma pessoa que o dinheiro é teu Deus, esse vai ser o seu ponto fraco na vida. Se você não é uma pessoa mão aberta para semear na obra de Deus, isso vai ser uma brecha. Isso é um princípio espiritual. Tem gente que nem da igreja e é dizimista porque entende o princípio espiritual. Esse é dizimista, tô fora, é antibíblico. É exatamente isso. Aí bota a criança para pregar no altar, que é para fazer o quê? Mandar essas crianças pregar Malaquias 3:10, pregar dízimo, né? Os pastores estão botando criança, eles fazem de tudo para não abrir mão do dízimo. Bota a criança para pregar
e manda ela falar sobre o dízimo, né? Então, Like aí, gente. Vamos subir. Tá bom? Olha só, vamos dar o like aí. Vamos subir Então- esse like. Vamos ler. Olha, deixa eu te mostrar. Deixa eu te mostrar. Então, meus amados, meus queridos, pastor usa criança para, né? E lá na frente vai vir a cobrança de papai, né? Então, vamos compartilhar, vamos se inscrever no canal Josias Dias, e que já é inscrito, aquele abraço. Tem novos inscritos aí chegando, que chegaram. Esse canal é de papai, essa obra não é minha, é de Deus, né? E eu louvo a Deus por cada um de vocês que tem interagido, que tem me ajudado a trabalhar nesta plataforma. Fica na paz, fica na bênção. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus. A honra e a glória é para Ele. O grande aqui no canal Josias Dias é Jesus. A estrela que brilha aqui é Jesus. Louvado seja Deus. Amém.